Se você vem notando que suas ereções já não são mais como antes, que o desejo diminuiu, que a potência enfraqueceu e aceitou isso como culpa da idade, eu preciso te alertar. Isso pode não ser verdade. Ao longo de mais de 20 anos atendendo homens da sua idade, eu vi de tudo. Mas tem uma coisa que me intriga até hoje: a facilidade com que muitos aceitam a perda da potência como algo inevitável. Como se envelhecer significasse perder sua força, sua virilidade, sua energia de viver. Mas será mesmo? Na verdade, o que eu mais vejo é o corpo pedindo socorro em silêncio. Um sistema circulatório que já não entrega o sangue como antes. Uma próstata que começa a dar sinais de alerta. Um coração cansado. Hormônios em desequilíbrio. Mas nada disso significa fim. Pelo contrário, são pedidos de atenção. Pedidos para você mudar, agir e recuperar o controle da sua saúde. A maioria dos meus pacientes chega no consultório com a mesma fala: doutora, estou ficando velho, não tem jeito. Mas quando investigamos a fundo, quase sempre encontramos os verdadeiros sabotadores da sua potência. A má alimentação, o sedentarismo, a desidratação silenciosa, o sono de má qualidade, o uso excessivo de pornografia, o álcool, o estresse. Tudo isso corrói a sua vitalidade lentamente, e você nem percebe. A boa notícia? Isso tem solução. Você não precisa se render aos medicamentos de farmácia que só mascaram os sintomas. O que seu corpo precisa é de suporte real. Circulação livre, nutrientes certos, sono reparador e, principalmente, consciência. Já imaginou que algo tão simples quanto a forma como você bebe água pode afetar diretamente sua ereção? Que uma fruta comum, que você encontra em qualquer feira, pode aumentar o óxido nítrico, responsável por dilatar seus vasos e devolver a firmeza que parecia perdida? E que uma vitamina tomada no momento certo do dia pode reprogramar seus hormônios durante o sono? Eu não estou falando de mágica. Estou falando de ciência, de práticas que funcionam porque respeitam o seu corpo, de estratégias naturais que despertam o que ainda existe aí dentro. E eu garanto, está aí. É por isso que hoje, mais do que te oferecer respostas prontas, eu quero te fazer um convite. Olhe com carinho para o seu corpo. Ele não está te traindo, ele está te chamando. E se você escutar com atenção, vai perceber que ainda dá tempo. Que o seu melhor pode não estar no passado, mas no que você escolher fazer daqui para frente. Talvez ninguém tenha te dito isso ainda, mas você pode voltar a ter ereções firmes, desejo vivo, energia no olhar e confiança no toque. Não importa se você tem 60, 70 ou até 80 anos. A idade não é sua sentença. Ela é apenas o seu ponto de partida. Tudo começa quando você decide parar de aceitar o rótulo de homem velho e começa a agir como alguém que tem uma vida inteira ainda para viver. E é exatamente aí que eu quero continuar essa conversa com você. Eu escuto isso quase todos os dias no consultório. Doutora, deve ser a idade mesmo, né? E sempre que ouço essa frase, percebo nos olhos do homem à minha frente algo além da dúvida. É uma mistura de resignação com frustração. É como se ele estivesse dizendo para si mesmo: eu já fui forte, agora não sou mais. E tudo bem. Mas não está tudo bem. Porque a verdade, e talvez isso te surpreenda, é que muitos desses homens não estão perdendo a potência por causa da idade. Eles estão perdendo porque foram mal orientados. Ou pior, desinformados por décadas. Eu atendo homens de 60, 70, até 80 anos. Homens que trabalharam a vida toda, sustentaram famílias, enfrentaram desafios, mas nunca foram ensinados a cuidar da sua saúde íntima com o mesmo zelo que cuidaram do trabalho ou da casa. Nunca ninguém parou para explicar que a queda de energia, o cansaço constante, a falta de desejo e a dificuldade na ereção muitas vezes têm causas simples, corrigíveis. Mas o silêncio, o medo, a vergonha, fazem com que esses sintomas sejam ignorados. E isso vai corroendo aos poucos não só o corpo, mas a autoestima. Você que está me ouvindo agora talvez também esteja passando por isso. Você levanta de madrugada várias vezes para urinar. Começou a sentir o desejo sumindo sem entender o porquê. Percebe que a ereção não é mais firme como antes. E tudo isso vem acompanhado daquele pensamento: ah, é a idade. Mas deixa eu te contar uma coisa. A idade por si só não destrói seu desempenho. O que faz isso são os anos de má alimentação, de noites mal dormidas,
de pouca hidratação, de estresse acumulado e, principalmente, de ausência de informação. Você sabia, por exemplo, que uma simples deficiência de vitamina D3 pode afetar sua produção de testosterona à noite? Ou que a desidratação deixa o sangue mais espesso, dificultando o fluxo que deveria irrigar seu pênis? Você sabia que o excesso de açúcar, aquele docinho inocente, pode impactar diretamente a saúde da sua próstata e dos seus vasos? São esses pequenos detalhes, acumulados ao longo do tempo, que silenciosamente minam a sua potência. E o pior, tudo isso acontece sem dor, sem aviso, sem escândalo. É sorrateiro. Quando você percebe, já se sente menos homem. Mas isso não é culpa sua. Você só não teve acesso à informação certa, na hora certa. Mas agora tem. E é por isso que eu estou aqui. Não para julgar. Não para apontar erros. Mas para te estender a mão. Para te lembrar que ainda dá tempo. Que seu corpo pode se recuperar. Que sua energia pode voltar. Que sua potência pode renascer. Porque saúde não tem prazo de validade. Ela tem decisão. E essa decisão pode começar agora. E é justamente sobre isso que eu quero te contar, com detalhes, a partir de agora. A perda de uma ereção firme geralmente não começa com a idade. Começa silenciosamente na circulação do seu corpo. Sim, é isso mesmo. O que sustenta uma ereção firme, duradoura e satisfatória não é apenas o desejo. É o sangue. É o fluxo adequado e contínuo de sangue preenchendo os corpos cavernosos do pênis. Estruturas que funcionam como esponjas. Quando o sangue chega com força, ele se mantém ali, gerando a rigidez que você conhece bem. Mas quando o caminho até ali está comprometido, a ereção também estará. E o que compromete esse caminho? Hábitos. Pequenos hábitos do dia a dia, que parecem inofensivos, mas que ao longo dos anos vão danificando os vasos sanguíneos, sem que você perceba. A alimentação desequilibrada, por exemplo, rica em frituras, açúcar, refrigerantes e embutidos, acelera a inflamação nas paredes das artérias. O sedentarismo diminui o condicionamento do sistema cardiovascular, tornando o coração mais fraco e a circulação mais lenta. O álcool, em excesso, interfere na produção de testosterona, afeta o fígado e também prejudica a irrigação peniana. O cigarro, então, é um verdadeiro inimigo da ereção. Ele causa um processo chamado vasoconstrição, que é o estreitamento dos vasos. Ou seja, menos espaço para o sangue circular. E como se tudo isso já não bastasse, ainda temos a privação do sono, que parece simples, mas é devastadora. Dormir mal reduz a produção de hormônios essenciais e impede que seu corpo se recupere durante a noite. E assim, sem alarde, sem nenhum sintoma óbvio no início. Os vasos vão se tornando mais rígidos, mais estreitos, menos responsivos. E o resultado aparece justamente onde você menos queria. Ereção fraca, dificuldade para manter, ejaculação rápida, falta de vontade. Sensação de que o fogo apagou. Mas entenda, não é que você envelheceu e acabou. É que o seu sistema circulatório, que deveria funcionar como uma estrada livre, está cheio de obstáculos. E a boa notícia? Esse processo pode ser revertido. Existem formas naturais, seguras e extremamente eficazes de recuperar a saúde dos seus vasos. É possível restaurar o fluxo sanguíneo, melhorar a qualidade do sangue, equilibrar os hormônios e devolver ao seu corpo a vitalidade que você achou que tinha perdido para sempre. Mas antes de falarmos sobre as soluções, você precisa reconhecer onde está errando, porque sem corrigir a causa, você vai continuar tratando apenas os sintomas. E o pior, vai continuar acreditando que isso tudo é culpa da idade. Quando, na verdade, é apenas um corpo pedindo por socorro, e que ainda pode te surpreender. Envelhecer não significa perder sua masculinidade. Essa é uma das maiores mentiras que contaram para os homens, e que muitos acabaram aceitando. Mas eu te pergunto, por que alguns homens com 70 anos vivem com energia, ereções firmes, desejo ativo e uma vida íntima plena? Enquanto outros, aos 60, já se sentem derrotados, frustrados e sem forças. A resposta não está na idade. Está nas escolhas. Sim, a idade traz mudanças. O corpo não responde mais como antes. O metabolismo desacelera. A produção hormonal cai. Mas isso não significa que você está condenado a viver o resto da vida sem prazer, sem desejo ou sem potência.
Significa apenas que agora seu corpo precisa de um tipo de cuidado diferente, mais consciente, mais ativo, mais intencional. Eu mesma atendo homens de 65, 70, até 80 anos que têm uma vitalidade impressionante. Eles acordam com ereção matinal, sentem desejo, vivem relacionamentos íntimos saudáveis. E o mais importante, sentem-se vivos. Mas não é por sorte, genética ou milagre. É porque entenderam que a saúde masculina não termina com o tempo. Ela precisa ser cultivada com o tempo. E ao mesmo tempo, vejo outros homens, muito mais jovens, totalmente desconectados de si mesmos. Sem energia, sem vontade, sem paixão. Sofrendo em silêncio, achando que é normal. Não é. Sabe o que muda tudo? O que você faz com o seu corpo, ou o que você deixa de fazer. Se você alimenta seu corpo com fast food, álcool em excesso e noites mal dormidas, se você ignora os sinais, evita o médico e prefere o silêncio à prevenção. Então sim, a idade vai pesar, vai doer, vai cobrar a conta. Mas se você cuida, se movimenta, se hidrata, se alimenta com inteligência, se busca conhecimento, a idade vira apenas um número, e seu corpo continua te respondendo, com firmeza, com energia, com vida. A masculinidade não mora na juventude, ela mora na consciência, no cuidado, na forma como você escolhe se tratar, se respeitar e se preparar para viver bem cada fase da sua vida. Então, se você acreditava que já era tarde, eu estou aqui para te dizer, ainda dá tempo. O seu corpo pode surpreender, seu desejo pode voltar, sua energia pode renascer, mas tudo isso depende do que você vai escolher fazer com essa informação a partir de agora. E eu quero continuar te guiando nesse caminho. Quer saber quem é o verdadeiro inimigo da sua ereção? Não é a idade. E essa inflamação, apesar de silenciosa, ataca justamente onde mais afeta a sua virilidade, nos vasos sanguíneos e na produção de testosterona. Ela começa no intestino, mas não fica lá. Com o tempo, afeta o fígado, o coração, os hormônios, e sim, os tecidos do pênis. Ela torna seus vasos mais rígidos, menos elásticos. E quando o sangue não circula bem, a ereção falha. Ela suprime a produção de testosterona no seu cérebro, diminuindo o desejo e sua capacidade de resposta. Não é só a testosterona, é a inflamação silenciosa. Poucos homens ouviram falar disso. Menos ainda entendem como ela age. Mas ela está lá, escondida, disfarçada, se instalando no seu corpo dia após dia. E você sente os efeitos, mesmo sem saber de onde vem. Sabe aquela barriga que não desincha mesmo que você não coma tanto? O intestino preso, o refluxo, o cansaço inexplicável, o sono leve, a mente irritada? Pois é, tudo isso são sinais. Sinais de que o seu corpo está inflamado. Ela aumenta o cortisol, o hormônio do estresse, que sabota sua potência, seu sono e até seu humor. E o pior é que ela não dói, não dá febre, não te avisa. Ela simplesmente vai te enfraquecendo por dentro, até que você olha no espelho e se pergunta onde foi parar aquele homem que existia antes. E o mais triste é que muitos aceitam isso como parte da idade. Mas a inflamação não é inevitável. Ela é causada. E, portanto, pode ser revertida. Ela nasce de uma alimentação rica em ultraprocessados, farinhas brancas, excesso de óleos refinados e açúcares. Ela cresce com noites mal dormidas, com ansiedade não tratada, com o intestino funcionando mal e o fígado sobrecarregado. E ela se alimenta da sua falta de ação. Mas quando você muda, ela recua. Quando você começa a comer comida de verdade, quando cuida da sua flora intestinal, dorme melhor, se hidrata, respira fundo, silencia o estresse, seu corpo volta a te responder. Eu já vi homens que estavam prestes a desistir, resgatarem a firmeza da ereção só com a desinflamação do corpo. Sem remédio, sem injeção, sem truque. Apenas restaurando o equilíbrio natural que sempre esteve lá, mas foi sufocado pelos maus hábitos. Então, da próxima vez que você pensar que sua ereção sumiu por causa da idade, lembre-se, pode ser só inflamação. E isso, meu querido, dá para resolver. E é exatamente isso que eu quero te mostrar. A boa notícia é que isso pode mudar. Sim, é verdade. Mesmo que você esteja há meses, ou até anos, convivendo com ereções fracas, cansaço,
perda de desejo, noites mal dormidas. Mesmo que ache que já tentou de tudo, ainda existe um caminho. E ele não começa com comprimidos. Começa com pequenas decisões. Pequenas ações, quando feitas com consistência, geram grandes transformações. A primeira delas: comer de forma inteligente. Coloque no seu prato mais alimentos vivos e naturais. Frutas, verduras, castanhas, sementes, legumes de verdade. Evite alimentos de rótulo longo e ingredientes que você não consegue nem pronunciar. Eles inflamam seu corpo por dentro e sabotam seus hormônios. A segunda: caminhe. Todos os dias. Não precisa correr, nem fazer academia. Apenas caminhar 20, 30 minutos por dia já melhora a sua circulação, reduz o estresse, aumenta a oxigenação e ativa sua produção hormonal. A terceira: respeite o seu sono. Dormir bem não é luxo, é tratamento. É durante o sono profundo que seu corpo produz testosterona, regula o cortisol e repara os vasos sanguíneos. Não existe saúde íntima sem sono de qualidade. E a quarta, e talvez mais esquecida, reponha os nutrientes certos. Muitos homens estão apenas mal nutridos, e por isso o corpo não consegue reagir. 3 nutrientes fazem toda a diferença nesse processo. Vitamina D3, que ativa a produção natural de testosterona durante a noite. Zinco, essencial para o desejo, a fertilidade e a ereção. Magnésio, que acalma a mente, reduz o estresse e melhora a qualidade do sono. Você não precisa de fórmulas mágicas, não precisa viver dependente de medicamentos. Precisa apenas começar a tratar seu corpo como um aliado, e não como um problema. Eu sei que talvez você já tenha se acostumado com a ideia de que é assim mesmo. Mas eu estou aqui para te lembrar que não precisa ser assim. A vitalidade pode voltar. A firmeza pode voltar. O desejo pode voltar. Você pode voltar. E tudo isso começa com decisões simples, porque o seu corpo não quer desistir de você. Ele só está esperando você voltar a cuidar dele como ele merece. E é sobre como aprofundar esse cuidado, com estratégias ainda mais eficazes e naturais, que eu quero continuar te mostrando. Seu Geraldo tinha 68 anos quando entrou no meu consultório pela primeira vez, cabisbaixo, ombros curvados, olhar distante. A voz embargada quando me disse: Doutora, acho que acabou para mim. Foram essas palavras que me partiram o coração, porque eu já sabia o que ele carregava antes mesmo de abrir a ficha. Não era só disfunção erétil. Era culpa, vergonha e o sentimento de não ser mais o homem que foi um dia. Conversamos por quase 1 hora. Ele me contou que havia meses que não sentia desejo, que a ereção já não vinha como antes, que a relação com a esposa esfriou. E com ela, a autoestima também. Ele achava que era a idade, que era o destino, que não tinha mais jeito. Mas eu sabia que tinha. E mais, sabia que não precisava ser complicado. Fizemos o que muitos homens nunca imaginaram que poderia funcionar. Ajustamos a alimentação, tiramos os ultraprocessados, colocamos frutas ricas em licopeno, vegetais folhosos, boas gorduras, água de verdade. Regulamos o sono, que há anos era fragmentado e insuficiente. Identificamos uma deficiência de vitamina D3, magnésio e zinco, todos fundamentais para a produção natural de testosterona. Orientei exercícios pélvicos simples, feitos em casa, para ativar o assoalho que sustenta a ereção. E o mais importante, devolvi a ele a esperança. 30 dias depois. Seu Geraldo voltou, mas era outro homem. Os olhos, antes apagados, agora brilhavam. A voz, antes fraca, agora carregava firmeza. E com um sorriso tímido, quase menino, ele me disse: Doutora, eu voltei a sonhar com a minha esposa. Aquilo me emocionou profundamente, porque não era só sobre sexo, era sobre reencontro. Era sobre ele voltar a se sentir vivo, homem, desejante, presente. E foi nesse momento que ele entendeu. Nunca foi a idade. Foi o abandono de si mesmo. E talvez, se você estiver me ouvindo agora, talvez você também tenha se afastado de quem você era. Talvez tenha aceitado uma versão apagada de si. Mas eu estou aqui para te lembrar. Ainda dá tempo. Basta você voltar para si. Basta você escolher cuidar. Porque o que aconteceu com o seu Geraldo pode acontecer com você. E eu quero te mostrar exatamente por onde começar.
Cuidado com os comprimidos milagrosos. Eu sei que é tentador. Você vê aquela propaganda chamativa. Ereção firme em 10 minutos. Pílula azul, vermelha, verde. Pouco importa. Elas prometem potência instantânea. E muitos homens, desesperados, tomam. Mas deixa eu te contar a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. O problema da ereção fraca não está só no pênis. Está no corpo inteiro. O que você sente na cama é apenas o reflexo do que está acontecendo por dentro. Má circulação, hormônios desregulados, inflamação silenciosa, sono ruim, estresse alto, alimentação pobre. Você toma a pílula. E por algumas horas, o sangue até flui. Mas o que acontece no dia seguinte? Ou na semana seguinte? Nada mudou de verdade. É como pintar a ferrugem. Sim, por fora pode até parecer bonito, mas por dentro, o problema continua corroendo. Devagar, silenciosamente, todos os dias. E o pior? A pílula vira muleta. Você passa a depender dela para se sentir homem. Acha que não consegue mais sem. E isso te aprisiona, te distancia da confiança real, te impede de tratar a causa verdadeira. E eu te garanto, a causa pode ser tratada. Só que não está em um comprimido. Está no cuidado com o corpo como um todo. Melhorar a circulação, reduzir a inflamação, regular os hormônios com nutrientes naturais, corrigir deficiências como vitamina D3, zinco, magnésio, dormir melhor, respirar melhor, se movimentar todos os dias, comer como quem se ama, não como quem está se sabotando. Eu não sou contra medicamentos. Eles têm seu lugar, mas quando usados como única solução, viram uma armadilha. O verdadeiro tratamento começa quando você decide olhar para dentro. Quando para de correr atrás de efeitos temporários e começa a reconstruir o seu corpo de dentro para fora. Não é mais sobre sexo. É sobre saúde. É sobre autoestima. É sobre recuperar o controle da sua vida. E é isso que eu quero continuar te mostrando. Como fortalecer seu corpo de verdade, para que você nunca mais dependa de pílulas para se sentir homem. Você ainda pode ser aquele homem forte, presente, cheio de vitalidade, cheio de desejo, de presença, de firmeza no olhar e no corpo. A idade não tirou isso de você. A rotina pesada, o estresse acumulado, a falta de cuidado com si mesmo. Sim, tudo isso desgasta, mas não apaga quem você é por dentro. Você só precisa de duas coisas: orientação e coragem. A potência está dentro de você. Ela nunca foi embora. Ela apenas adormeceu, esperando o momento certo para despertar. Esperando que você pare de aceitar a fraqueza como destino. Esperando que você assuma de volta o papel de protagonista da sua saúde. Eu não estou aqui para te prometer milagres. Eu estou aqui para te mostrar que o milagre é o seu corpo. E quando você começa a cuidar dele de verdade, com os nutrientes certos, com movimento, com sono de qualidade, com água de verdade, com respiração, com descanso, ele responde. E responde com firmeza. Com ereções mais fortes, com energia pela manhã, com confiança na intimidade, com brilho nos olhos e postura de quem voltou para si. Não importa se você tem 60, 70 ou 80 anos. Seu corpo é uma máquina poderosa, mas ele precisa de direção, e você precisa de decisão. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda quer viver intensamente. E essa vontade já é o primeiro passo. Agora cabe a você dar o segundo. Mudar, escolher cuidar, parar de apenas sobreviver e voltar a viver como homem, inteiro, forte, presente. E eu estou aqui para te ajudar nisso, porque eu acredito em você, porque eu já vi muitos homens renascerem, e sei que você pode ser o próximo. Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você se viu nas palavras que eu disse, então comenta aqui embaixo. A idade não me define. Escreve com firmeza, como um compromisso consigo mesmo, como um primeiro passo em direção à sua virada. E não guarda essa mensagem só para você. Compartilha com um amigo, aquele que também anda cabisbaixo, que acredita que acabou, que precisa ouvir que ainda há tempo. Muitos homens estão sofrendo em silêncio. Talvez por um simples gesto seu, a vida de alguém possa mudar. E se você quer continuar essa jornada comigo, se quer aprender, com saúde, naturalidade e ciência, como recuperar sua potência, seu desejo, sua vitalidade, se inscreve aqui no canal.
Ativa as notificações. Porque eu, doutora Ana Cláudia, vou estar aqui, a cada novo vídeo, te guiando passo a passo. A jornada da virada começa agora. Não amanhã, agora. E você não está sozinho. Eu vou caminhar ao seu lado.